Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alcione, sou professora do Centro Universitário de Pato Branco, da Unidep. Desenvolvi esse trabalho juntamente com a professora Kelly Stark, e esse trabalho recebeu como título Realidade Aumentada aplicada ao ensino de cálculo, utilização para o ensino de funções de duas variáveis. Então, para a apresentação desse trabalho, vou seguir aí a ordem de introdução, objetivo, metodologia, resultados e vou apresentar algumas considerações. Então, aí, para iniciar a nossa introdução, sabemos que a necessidade de tornar os processos de ensino e aprendizagem cada vez mais significativos abriu espaços para as metodologias ativas. E as metodologias ativas, elas evidenciam o protagonismo e a autonomia discente na ressignificação dos conteúdos a partir da valorização das experiências pessoais. Então, nesse trabalho, nós vamos utilizar a realidade aumentada, e a realidade aumentada, ela utiliza tecnologias que sobrepõem camadas informacionais a objetos do espaço físico atual. Essa combinação entre real e virtual possibilita a interatividade em tempo real. Nós sabemos que a realidade aumentada, ela vem sendo utilizada cada vez com mais frequência e ela oferece uma nova maneira de obter informações e proporcionar novos usos. E também é um instrumento de inclusão digital, visando a construção de conceitos antes abstratos. A utilização de realidade aumentada melhora a motivação e o engajamento entre os alunos na busca pela compreensão e a resolução de problemas. A realidade aumentada facilita a visualização espacial. Para quem trabalha com as disciplinas de cálculo, sabe da dificuldade que alguns dos nossos alunos têm com relação à visualização espacial. Então, a utilização de realidade aumentada facilita essa visualização. E, além disso, a realidade aumentada propicia a compreensão de conceitos, contribuindo de forma significativa para a aprendizagem. Então, a disciplina de cálculo diferencial integral, essa realidade aumentada, ela será utilizada na disciplina de cálculo diferencial integral, e nós sabemos da dificuldade de aprendizagem que os discentes apresentam nessa disciplina, e essa dificuldade, ela acaba causando altos índices de evasão e altos índices de reprovação. Mas é possível observar em eventos, pesquisas que são feitas, existem diversas pesquisas que são desenvolvidas com o intuito de focar no ensino de cálculo diferencial, devido a essas dificuldades de aprendizagem que os alunos vêm apresentando. Então, dentro da disciplina de cálculo, nós temos a disciplina de conteúdo, né, de funções de duas variáveis, e nessa ideia de função de duas variáveis, nós temos que pensar assim, que lá na função de uma variável, se nós construíssemos uma tabela com pontos da curva, com pontos lá do gráfico, nós conseguimos ter uma ideia do gráfico. Só que para uma função de duas variáveis é praticamente impossível obter um esboço do gráfico apenas criando uma tabela com os valores da função em diversos pontos do seu domínio. Então, para contornar essa situação, nós vamos utilizar de outros procedimentos para construir esse gráfico. E aí nós vamos utilizar as curvas de nível. Então, com o objetivo de visualizar o gráfico de uma função de duas variáveis, deve-se traçar diversas curvas de nível. E a partir disso, imaginar cada curva deslocada na altura correspondente, possibilitando identificar, idealizar como se comportaria cada superfície em estudo.
O objetivo, então, é integrar o aplicativo de realidade aumentada, que é o aplicativo Landscape AR, associado ao conteúdo de funções de duas variáveis à prática pedagógica de sala de aula, como uma forma de possibilitar aos alunos a visualização em R3 do gráfico de algumas funções de duas variáveis. A metodologia, ela é utilizada, constituiu uma pesquisa teórica e uma observação sistemática, com relato de experiência a partir da intervenção pedagógica. Essa intervenção, ela foi desenvolvida com uma turma de 26 alunos, na disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2, em curso de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica, de uma faculdade privada do Estado do Paraná. Primeiramente, fez uma exposição do conteúdo, seguida de orientações básicas da utilização do software, uma interação com o software, né? Uma interação dos alunos com o software, e por final foi feito o desenvolvimento da atividade. Os alunos eles foram organizados em grupos, e essa organização em grupo possibilitou ainda uma análise das discussões que os alunos estavam tendo, ou seja, uma análise do pensamento coletivo que estava ocorrendo lá nos grupos. Cada grupo recebeu atividades, solicitando que fossem construídas algumas curvas de nível para funções pré-estabelecidas, e após a representação em R2 de algumas curvas de nível para cada função, os alunos deveriam utilizar o aplicativo para verificar a representação do gráfico gerado em R3, discutindo com o grupo cada caso proposto. Então, eles recebiam uma representação algébrica, eles construíam no grupo as curvas de nível em R2, e a partir disso, eles analisavam com o aplicativo a representação para o gráfico da superfície. Então, sobre o aplicativo, ele tem essa carinha aí, ele é um aplicativo de realidade aumentada que transforma a curva de nível em uma paisagem do relevo em 3 dimensões. Ele é disponível apenas para Android e para a utilização do aplicativo, o que os alunos precisavam fazer? Então, os alunos precisavam desenhar as curvas de nível em um papel branco, colocar um fundo preto, e para esse fundo preto, os alunos utilizaram um EVA na cor preta. Após representar as curvas de nível, os alunos deveriam abrir o aplicativo, posicionar a câmera para escanear o desenho e clicar no botão de escanear do aplicativo. Dessa forma, o aplicativo transformava as curvas de nível em uma paisagem do relevo 3D. E eles podiam ter uma ideia de como seria a superfície gerada. Então, isso tem uma imagem que representa uma construção dos alunos, né? Ao fundo vocês veem ali as curvas de nível, vocês veem ali o celular sendo gerada a superfície a partir daquela curva de nível e ali o EVA em preto, que é o contorno, né? Então, a partir das observações, foram levantadas as impressões desses alunos sobre a utilização do aplicativo, discussões que surgiram nos grupos e também sobre a sequência didática. Então, aí fizemos uma análise sistemática. Então, quanto aos resultados. Então, não houve a necessidade de treinar os alunos antecipadamente para o uso do aplicativo, dado que a instintividade da realidade aumentada favorece a interação e a colaboração de maneira natural. E, além disso, os nossos alunos são nativos digitais. Então, eles podem contribuir significativamente nas aulas, incluindo os conhecimentos prévios provenientes do domínio dessas novas tecnologias. Outro fator evidenciado refere-se à construção do conhecimento identificado a partir do pensamento coletivo. Então, aí vocês têm a imagem ao lado, duas funções que geraram curvas de nível semelhantes. Claro que com curvas de nível semelhantes, o que o aplicativo iria gerar? Gráficos semelhantes. Mas esse acontecimento levou os alunos a questionamentos sobre o gráfico gerado no aplicativo e a interpretarem no grupo como que ficariam algumas dessas superfícies. Então, como que realmente ficaria a superfície? Ela estava correta? Não estava correta? O que estava acontecendo? Então, nesse caso, a construção do conhecimento formada pela interação
aluno-aluno, pela interação aluno-tecnologia, ela possibilitou a reorganização do pensamento e desencadeou um coletivo que a gente chama de humanos com tecnologia. E por fim, né, um dos nossos últimos resultados, então nós temos que as pessoas elas reagem de formas diferentes diante de uma mesma situação. E isso permitiu observar distintas organizações entre os grupos, identificando o protagonismo discente, desenvolvendo habilidades e competências que são fundamentais para a atuação na sociedade. E agora um resultado relacionado ao aplicativo, os alunos destacaram que um ponto negativo é que o aplicativo era disponível apenas para Android. E outra afirmação é que as curvas de nível precisavam ser bem destacadas no papel para facilitar a leitura. Se não fosse bem destacada, as curvas de nível se as curvas de nível não fossem bem destacadas, causavam algumas dificuldades na hora de escanear o aplicativo e, consequentemente, o gráfico gerado não era o mais correto possível, né? E aí as nossas considerações, que a utilização de realidade aumentada contribuiu de maneira expressiva para o ensino de cálculo, em especial, né, para o ensino das funções de duas variáveis, nesse caso para o gráfico dessas superfícies. Além de apresentar uma vantagem clara da utilização dessa estratégia em relação ao formato de aula tradicional, possibilitando a construção de uma aprendizagem significativa.